Doutor Cota, fiz um eletrocardiograma e deu bloqueio divisional anterosuperior. O que isso significa? É grave? Durante as minhas lives, essa é uma das principais perguntas de vez em quando acontece. Chega o paciente, vai fazer um eletrocardiograma por qualquer motivo. Sei lá, vai fazer um risco cirúrgico, estava sentindo uma dor no peito, foi fazer um exame de rotina e apareceu essa frase: bloqueio divisional anterosuperior, e as pessoas ficam logo preocupadas. Então você ficou interessado? Aconteceu isso aí com você? Continue assistindo o vídeo, que depois da vinheta eu vou lhe explicar e com certeza você vai ter um pouco mais de paz no seu coração. Sempre tem os apressadinhos que querem logo saber a resposta, quer logo passar para o final. Preciso para o final? Não. Vamos lá que eu vou logo dar a resposta para você. Bloqueio divisional anterosuperior, na maioria das vezes, significa um processo de envelhecimento do seu sistema de condução elétrica do seu coração, onde a hipertensão é o principal fator que leva a esse bloqueio divisional e não tem gravidade. Pronto. Para eu poder falar um pouquinho de bloqueio divisional anterosuperior, não tem como. Eu tenho que falar para você um pouco de anatomia. Não tenho aqui a pretensão de dar aula de anatomia, não é isso. Ai. Mas se eu não der essa noção inicial, você não vai conseguir entender. Então vamos lá, vou te explicar aqui para vocês. O nosso coração, ele é uma bomba hidráulica. Toda bomba hidráulica, para funcionar, precisa de quê? Energia elétrica. O nosso coração, ele tem um gerador de energia elétrica, é como se fosse uma bateria no nosso coração. E esse gerador produz um choque elétrico. Isso mesmo, produz um choque, energia elétrica. Não é à toa que você faz um eletrocardiograma. Eletro de eletricidade, cardio de coração, grama de grafia. Então o eletrocardiograma, ele vê a parte gráfica da energia passando pelo seu coração. Então tudo começa no nó sinusal, na parte mais de cima do coração. Essa energia, ela desce pelo nó juncional, ela desce pelo meio do coração, depois ela divide. Vai um ramo para o lado direito do coração e outro ramo para o lado esquerdo do coração. Esse ramo que vai para o lado esquerdo do coração, ele trifurca, ele divide em 3. E existe um ramo chamado anterosuperior, e é esse ramo que ele é cortado. Imagina que o coração tem 3 fases e você perdeu uma fase do coração. De forma fácil, seria isso. Agora, por que acontece isso? Esse ramo anterosuperior, ele é um ramo fino, Ih, rapaz. longo Sei. e está sob alta pressão. Ele está numa parte do coração que, na hora que o coração contrai para ejetar o sangue, ele acaba sendo comprimido. E passado os anos, ele acaba sendo rompido. E aí, quando ele rompe, aparece isso aí no seu eletro. Bloqueio divisional anterosuperior é muito frequente. Para você ter ideia, se eu pegar 100 pessoas e fizer o eletro em 100 pessoas de forma aleatória, eu vou fazer o eletro nelas. Dessas 100 pessoas, pelo menos uma vai aparecer o bloqueio divisional anterosuperior. Agora, detalhe, se for paciente idoso, quer dizer, paciente de mais de 60 anos, essa prevalência sobe de 10% até 20%. Então, imaginando um paciente idoso, de cada 5 idosos, pelo menos, vai ter um bloqueio divisional anterosuperior. Isso é muito frequente. Então, daí você já começa a ter uma ideia que não tem tanta gravidade. Por quê? Já pensou se fosse grave? De cada 5 idosos, um é grave, um ia morrer. Então, você já começa a ficar um pouco mais calmo. É verdade. Já começa a relaxar. Quer dizer, às vezes não. Em relação a esse diagnóstico que você recebeu no seu eletrocardiograma. E agora as causas. A principal causa é o processo de envelhecimento. Existem aqueles fatores que podem facilitar. No começo do vídeo eu já dei o spoiler. O principal deles é a hipertensão, mas existem outras coisas que podem levar também ao bloqueio divisional anterosuperior. Entre eles, infarto. Às vezes não é um infarto, é só uma doença microvascular. Vários pequenos vasos podem estar sendo entupidos. Uma miocardite, que é uma inflamação no coração, a doença de Chagas, que é a doença provocada pelo barbeiro, coração grande, famosa insuficiência cardíaca, tudo isso aí pode favorecer o aparecimento do bloqueio divisional anterosuperior. Claro, não quer dizer que uma pessoa tenha algum desses problemas que vai ter o bloqueio divisional, mas isso com certeza aumenta o risco de haver esse
corte, vamos dizer, desse nervo, dessa condução nervosa que leva a energia elétrica para o seu coração. Dúvida frequente, Dr. Cota, eu tenho esse bloqueio divisional anterosuperior. Quais são os sintomas? Detalhe, sintoma nenhum. Exatamente o que você está ouvindo. Bloqueio divisional anterosuperior não dá sintoma. Então, se você está reclamando de cansaço, dor no peito, palpitação, esquece. Não é o bloqueio divisional anterosuperior. Pode correr atrás de outra causa que essa aí com certeza não é. E tratamento? Qual seria o tratamento para bloqueio divisional anterosuperior? Pois é, não tem tratamento. Aí você deve estar se perguntando, Mas, doutor Cota, não tem tratamento? não tem tratamento. Por quê? Porque é uma coisa que não vai lhe matar. Para que eu vou tratar? Tá bom. E cirurgia tem? Não, cirurgia também não tem. Precisa tomar algum remédio, alguma coisa para esse bloqueio divisional? Não. O que você tem que fazer é tratar a causa. Você infartou? Tratar o infarto. Está com pressão alta? Tratar a hipertensão. Está com miocardite? Tratar a miocardite. Doença de Chagas? É isso. Tem que focar no tratamento da causa e não do bloqueio. O bloqueio ele é apenas um sinal que aparece no eletro, é um alerta que o médico recebe que dizendo, olha, talvez tenha algum problema aí que tem que ser investigado. Agora, tem alguns detalhes aqui que são importantes para você saber. Primeira coisa, apareceu no seu eletro esse bloqueio divisional anterosuperior, mas você não tem nenhum problema cardíaco. Não tem coração grande, não tem infarto, tem hipertensão, não tem que fazer nada. Por quê? Porque isso aí não vai aumentar a sua mortalidade e nem a sua morbidade. Quer dizer, não vai aumentar o risco de você ter algum sintoma, até porque não dá sintoma, não ter o risco de lhe matar. Então, o grande segredo do bloqueio divisional anterosuperior é saber se você tem um coração saudável. Tem um coração saudável? Esquece. Vamos tratar as causas se tiver, porque às vezes não tem causa nenhuma. Agora, vamos imaginar que não. Você já infartou, você tem coração grande. O fato de você ter um bloqueio divisional anterosuperior vai aumentar seu risco? A resposta é não. O que você precisa entender, e o que eu falei lá no comecinho do vídeo, é que o bloqueio divisional anterosuperior, ele é um sinal de degeneração precoce, às vezes, mas é um sinal de degeneração do seu sistema de condução. Lembra que eu falei? A energia passa do sinusal, juncional, ramo direito, ramo esquerdo. Então, pode ser que algum ponto dessa parte elétrica, desse circuito elétrico do seu coração, já sofra um processo de envelhecimento e é por causa disso que você apresentou esse bloqueio divisional anterosuperior. E olha só que dado interessante. Você sabia que, pelo menos, 50% das pessoas que têm bloqueio divisional anterosuperior não tem problema nenhum no coração? E lembra que eu falei que se você não tem nenhum problema no seu coração, não é para você se preocupar, não tem que ficar caçando, achando problema, não. O que eu recomendo assim, quando chega um paciente comigo com esse bloqueio divisional anterosuperior? O ecocardiograma ele é importante. Por quê? Porque nós vamos ver a parte estrutural do coração. Vamos ver se eu tenho um coração grande, vamos ver se tem um problema numa válvula do coração, vamos suspeitar alguma coisa de uma pericardite, uma miocardite, infarto. Outro exame que a gente pode pedir, um Holter. Mas por que o Holter? Ora, o Holter não vai fazer uma avaliação do seu eletro nas 24 horas, porque o Holter nada mais do que isso. O Holter, ele é um sistema igualzinho ao eletro, só que ele vai avaliar seu coração nas 24 horas. Aí nós vamos procurar o que nesse Holter? Nós vamos procurar se existe uma falha no seu coração, se existe alguma pausa, algo que nos dê indício que esse sistema de condução esteja mais envelhecido do que apenas o eletro está falando. Porque o eletro, ele avalia seu coração ali em 10 segundos. Não dá para comparar, né? 10 segundos com 24 horas de Holter. Um outro exame também que a gente pode pedir é um teste ergométrico. Lembra que eu falei do infarto? Pode ser, de repente você da parte microvascular, pode ser que você esteja com algum problema microvascular, esteja provocando o bloqueio divisional. Então, às vezes vale a pena. Às vezes. Não quer dizer que todo mundo que chega aqui comigo no consultório, de cara já vou pedir logo Holter, ecocardiograma e teste ergométrico. Não, a gente avalia a cada caso. Um médico, ele não avalia o exame. O médico, ele avalia o paciente. Não! O exame, ele faz parte do paciente. Mas um dado importante, que é o bloqueio divisional anterosuperior,
muito raramente vai evoluir para o bloqueio completo do ramo esquerdo. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que vai um ramo para o lado esquerdo e esse ramo para o lado esquerdo ele trifurca? Então, o ramo, o antero superior, ele quebra. Pode acontecer de quebrar também os outros dois. E aí você vai ter um bloqueio completo do ramo esquerdo, que aí sim, o negócio já começa a ficar mais complicado. Aí o cardiologista tem obrigação de investigar. Mas isso aí é um caso raro. E para finalizar, para você ficar tranquilo, Eu não estou suportando mais. mesmo um paciente que infartou, veja que eu estou falando agora de um paciente já grave, um paciente que já infartou, ele já tem uma lesão no coração. O paciente ele não tinha bloqueio divisional, ele infartou e agora ele tem bloqueio divisional. Mesmo assim, isso não indica pior prognóstico do paciente. O fato do paciente ter infartado e agora ter adquirido um bloqueio divisional, isso não aumenta o risco dele morrer. Então, de tudo isso que eu falei aqui para vocês, vocês podem perceber que é uma situação bem tranquila. E em nenhum momento eu falei, olha, você tem um bloqueio divisional antero superior, O negócio é sério, tem que procurar um cardiologista, você vai morrer. Ih, tem problema no coração, tem que tomar um remédio. nada disso, não tem remédio, não tem cirurgia. Claro, é um sinal de alerta. Vale a pena você procurar sim, um cardiologista e fazer uma investigação. Mas pode ser que você tenha até nascido com isso. Você foi descobrir com seus 40 anos, você já nasceu e não vai mudar em nada a sua vida. Então, meus amigos, eu espero que vocês agora estejam em paz com o seu coração. Já viu, bloqueio divisional antero superior não é essas coisas. Tem médico até que fala, coloca aí um alarde e começa a estressar a paciente. Não. Bloqueio divisional antero superior, sim, a gente deve investigar, mas não é tudo isso, esse alvoroço que eu já vi até alguns cardiologistas falando. Vamos investigar? Vamos, mas não é tudo isso. Claro, se você tem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Eu não consigo responder todos, é óbvio, são muitos comentários, mas de vez em quando eu pego um comentário desses e coloco na minha live. E se você quiser participar da live, quiser fazer uma pergunta, vamos lá, toda segunda-feira, às 18 horas, horário de Brasília, eu estou lá fazendo uma live, você tem a oportunidade de fazer a pergunta na hora. Programa Pinga Fogo, você pergunta e eu respondo. E aí lá a sua chance de ter sua pergunta respondida é muito maior. E se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você gostou. Acabou. Se você gostou, não esquece, dá o like, dá um joinha aí. Gostou do conteúdo, se inscreva no canal e nos veremos no próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês, Deus abençoe a você e a toda a sua família. Nos veremos no próximo vídeo.